Gente, eu tô chocado. Gente, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 15º episódio do Tô Chocado. E hoje nós falaremos sobre as oportunidades de negócios que surgiram com a pandemia. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com ela, Elis Couto, que é terapeuta ortomolecular com foco em emagrecimento e proprietária da Connecting Corpus. Seja muito bem-vinda, Elis, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Estamos aqui também com a sua equipe, né? Sim. Estamos com a Suzane Bianchi, que é terapeuta integrativa. Seja muito bem-vinda, Suzane. Obrigada, Edu. E com a Maria Eduarda, a Duda, que é massoterapeuta também na Connecting Corpus. Isso aí. Estamos em casa, né, meninas? Estou sempre lá com vocês. Inclusive, gente, hoje eu vou começar um novo tratamento da Connecting Corpus, desintoxicação. Elas falaram que eu vou perder 10 quilos esse mês. Quero só ver, hein, gente? Vai mesmo. Ai, que bacana. Tô muito feliz com a presença de vocês aqui no Tô Chocado. Também estamos. E bora conversar. Eu quero entender como que surgiu a Connecting Corpus. Antes da Connecting Corpus, o que você fazia? Como que foi a ideia? Conta pra gente, Elis. A Connecting Corpus, na verdade, o nome, né, Connecting Corpus, ele é mais recente do que a história da Connecting, né? De onde veio mesmo. Na verdade, já tô nessa trajetória há 10 anos. Com foco nesse cuidado da saúde, cuidado estético, vim mais da parte estética, porém hoje, assim, há uns 4 anos e meio mais ou menos, mudando esse perfil para cuidar mais da saúde do que somente da parte estética. Bem-estar, né? Bem-estar. É isso que acaba sendo mais permanente. Então, assim, comecei lá 10 anos atrás com a história da Connect, de gostar de cuidar das pessoas, e faz um curso disso, outro daquilo, sempre focado nessa parte estética, e para trazer aí desenvolver projetos, tratamentos que fossem ajudar as pessoas a ter mais autoestima, né? Porém, somente eu trabalhava sozinha, né? Não tinha as meninas até então, não tinha equipe. A equipe era a Elis, em todos os sentidos, né? Para desenvolver protocolos, fazer cursos, buscar tá melhorando aí o meu profissional nesse sentido. Então, fiz vários cursos lá, uns 8, 7 anos atrás, da área de estética, trabalhei bastante com só a parte estética, e depois, vendo a necessidade das pessoas de querer emagrecer com o tratamento estético, eu fui em busca de algo melhor, né? Estudar, buscar crescimento profissional para trazer isso, por conta de que a estética em si não traz o emagrecimento, e praticamente 100% das pessoas procuram pelo tratamento estético, que é o emagrecimento. É o que eu sempre falo, né? Connecting Corpus não faz milagre, né? Porque o tratamento estético, né? Ele ajuda muito no processo de emagrecimento, porque eu já fiz. Mas se não tiver ali também exercício, uma boa alimentação, né? Acaba não dando tanto resultado como poderia dar. Então, por isso que você acabou atrelando esse acompanhamento também. Isso, onde eu fui buscar esse conhecimento, desenvolver outros tipos de tratamento que pudesse trazer o emagrecimento. Então, hoje eu me especializei, né? Hoje eu sou terapeuta ortomolecular. É uma prática usada tanto na medicina como na saúde, na parte terapêutica também. Uhum. Tem diversos terapeutas no sentido, desde a parte holística, várias terapias. Essa da prática ortomolecular é uma que os profissionais buscam para tratar a saúde na causa. Então, assim, não deixar o paciente chegar no problema, e associado isso também tem a medicina também, alguns profissionais médicos conseguem trabalhar com essa parte integrativa, que é o quê? Ao invés de, o Edu tá com um problema, um problema já, uma pré-diabetes, um processo ali de colesterol, vários ícones no seu exame ali, índices que estão dizendo que futuramente ou em breve você vai ter um problema de saúde maior. Então, a prática ortomolecular, a gente consegue fazer isso, tratar essa causa, que é o quê? Levar você para um estado melhor de saúde para que você não chegue no problema.
Então, isso voltado, eu me especializei no emagrecimento, mas isso entra tudo junto, né? Na parte do emagrecimento. Então, assim, pelo que eu entendi, o propósito de vocês está muito ligado, além da estética, da autoestima, também o bem-estar. O bem-estar. Isso é a Bacana. saúde que a gente sempre fala, saúde integrativa, isso que é o cuidar de dentro para fora, é o que diferencia, é o que destaca a gente nesse ramo da parte que envolve a parte estética. Então, hoje a Connect Corpus tem a equipe que tem a função, né, de trazer isso, essa melhoria no geral, mas hoje a gente consegue oferecer um diferencial que os protocolos da clínica são todos nossos, sou eu mesma que monto os protocolos, então, assim, o que tem lá na Connect Corpus só tem lá na Connect É tudo Corpus. exclusivo de vocês. Tudo exclusivo. A gente usa algumas tecnologias da estética avançada, porém somente associada à prática do ortomolecular. Então, hoje a gente não vende mais um tratamento estético isolado, só associado ali à sua necessidade, individualiza cada pessoa para que realmente a pessoa tenha resultado. A estética, ela generaliza, né? A estética convencional, ela acaba por generalizar. Então, todo mundo... determinado tratamento é para todo mundo e na prática ortomolecular isso não acontece. Ai, que Porque bacana. senão a gente não consegue, então, entregar um resultado permanente, né? Que é o que a pessoa precisa. Então, você tem uma particularidade, a Duda tem outra, a Su tem outra. Se a gente generalizar, vocês ambos podem ver uma mudança, um resultado, mas nada assim a nível de permanência e objetivo. Isso eu acho muito legal. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre atendimento Sim. personalizado, que eu percebo que isso acontece bastante na Connecting Corpus. Que algumas pessoas perguntam, mas quanto custa o tratamento lá? Não tem como saber, não tem como eu falar. Você tem que ir lá pra ver qual que é a sua necessidade, né? O que você precisa, daí em cima disso vai montar um protocolo pra você. Então, Já tá treinado. né? Então eu já posso trabalhar no Já comercial pode da trabalhar no Connecting comercial. Corpus, gente. Não, é o que eu falo pras pessoas que me perguntam, né? Eu falo, viu, não tem como falar, né? Você tem que ver lá o que você precisa. Antes da gente apresentar as meninas e chegar nas meninas, o que eu queria te perguntar? Eu queria que você contasse pra gente o que representou a pandemia pra você, né? Como que foi? Porque é um trabalho que você tá lidando ali direto com o seu cliente, né? Então tem os manuseios, tudo mais. Então daí agora você não pode mais tocar na pessoa, a pessoa não pode ir até a clínica. O que a pandemia fez no seu negócio? Como que você se movimentou? Como que você encontrou uma oportunidade diante dessa dificuldade que você encontrou com o início da pandemia? Um susto. Um susto, né? Meu Deus do céu, o que pra eu todo faço mundo. agora? Bem, isso, o contato até então existe esse contato, né, mais físico mesmo, mais próximo do cliente, do paciente. No início da pandemia, assim, não só eu, como todos os empreendedores, né, acredito que deu aquele choque, assim, de você não saber, assim, que eu vou fazer agora, né? Porque ninguém podia trabalhar, então, assim, ou eu tenho que sair da zona de conforto, ter uma ideia diferente para eu continuar me movimentando, mas sem ter esse contato. Eu até então trabalhava, alocava sala, então eu tinha uma sala num determinado espaço e trabalhava sozinha com os atendimentos. Nesse período da pandemia, no momento que teve que fechar tudo, né, sem você saber, assim, nossa, o último dia que eu atendi, que assim, você fecha a porta, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Porque sem ter ideia nenhuma, sem saber quando que ia poder reabrir ou não, mas por um momento a gente fica em choque, mas isso fez com que eu saísse da zona de conforto e tentasse agir de alguma maneira. Então, o que veio, assim, né, pra mim? Não, eu preciso sair da zona de conforto no sentido de desenvolver alguma coisa que eu possa continuar trabalhando, mas sem ter tanto contato com a pessoa. E foi onde eu comecei a montar protocolos, tanto que um protocolo que surgiu, que foi criado na pandemia, foi o CrioLife, que é um protocolo exclusivo nosso também, onde a gente prepara, né, com essa prática que eu falei anterior, da ortomolecular, prepara o paciente para receber o procedimento. E esse procedimento... Que é aquele que congela, né? Isso. Ele é um procedimento de sessão única, então... Não é uma coisa que... É um equipamento que você acopla ali na gordura e a pessoa fica o tempo que tem que ficar ali. Então, não é uma coisa que você tem que ficar 1 hora ou mais ali muito próximo ou com a mão na pessoa.
né? E a parte que ela faz anterior a isso, que é o que mais entrega resultado, ela ia fazer na casa dela. Então não ia ter esse Que é o contato. processo de desintoxicação, Isso, de as preparação formas que você prepara pra para receber para congelar os bacon, como eu falo. Para congelar os bacon. Então, nesse período foi onde eu consegui focar um pouco nesse sentido de desenvolver alguma coisa que viesse a trazer esse diferencial, e isso trouxe muito crescimento. Então, assim, a princípio, a pandemia teve coisas ruins, teve partes difíceis, a gente ainda está, né, um pouco, assim, engatinhando no sentido de, acredito que todo mundo que empreende tem passado por isso, mas eu tive muito crescimento. Então, desenvolvendo esse protocolo foi onde, assim, eu consegui buscar e ter diferencial dentro da minha empresa, e trazer as pessoas mais no sentido de busca de resultado, entregar mais resultado. Então, isso fez com que crescesse muito, mesmo estando na pandemia. Gente, crescer dói, mas eu sempre falo que a dor, ela é provisória. Agora, a desistência, ela é permanente. Se a gente pudesse pesar a dor e a desistência, eu falaria que a dor a gente vai pesar em gramas e a desistência em toneladas. A gente não pode desistir, a gente tem que continuar sempre, né? Os altos e baixos dentro do empreendedorismo vão sempre existir. E a gente vai crescer sempre, mas as dores, as dificuldades estarão ali na nossa frente. E daí a gente tem que olhar, né, essas dificuldades, esses problemas, dores, enfim, como uma oportunidade de crescimento. Muito legal ver que você encontrou, né, esse caminho para o seu negócio e que conseguiu. E esse crescimento trouxe o quê? O nascer da Connect Corpus, né? Que é a clínica hoje, que agora em janeiro, dia 18, vai fazer 1 ano que eu inaugurei a clínica, que é um espaço só meu, que eu vinha de 10 anos nessa busca, porém, a insegurança, o medo de estar sozinha, de não saber, às vezes, por onde começar, se iria dar certo ou não, mesmo sendo, assim, persistente, né? Não, eu sempre tinha um pouco desse medo, mas nessa busca de crescimento na pandemia, né, desenvolver algo que pudesse cuidar das pessoas sem ter tanto contato, o crescimento fez com que eu precisasse estar num lugar que tivesse mais condições, né, de estrutura mesmo, para trazer mais clientes. Então, eu tive que sair da zona de conforto. Então, eu atendia em uma sala, sozinha ali naquela sala, alocava a sala, e daí eu tive que procurar um espaço onde pudesse ter uma equipe, pudesse delegar algumas coisas e trazer pessoas para somar, né? Que hoje eu tenho a Maria Eduarda e a Suzane, que são pessoas, assim, muito importantes na minha carreira nesse crescimento, nesse período. E espero estar com elas por muito tempo, crescer. Eu sempre falo para elas, sempre falo isso que eu vou repetir isso que você falou. Crescer dói, mas a gente precisa sair da zona de conforto. Sim. Então, estar no mesmo lugar também é difícil. Sair da zona de conforto é difícil, tudo é difícil, então tem que escolher um difícil. O que não pode, né? É se vitimizar, né? A vitimização Sim. É algo que faz a gente ficar parado e a gente não consegue seguir, a gente não consegue crescer. Né? A gente tem que olhar as dificuldades, entender como que a gente vai sair daquele cenário e buscar as alternativas. Porque ficar chorando, procurando culpados, não resolve. Às vezes você pode até dar uma choradinha, aí depois você levanta a cabeça, veste o personagem e vai pra luta. E daí você comentou das meninas, né? Quando que as meninas chegaram nesse momento que você resolveu crescer, abrir a clínica, né? Sair ali de trabalhar sozinha, abrir a clínica, daí chegou a Su e chegou a Duda. Isso. As duas chegaram juntas. O ano passado, na verdade, logo quando eu saí desse outro lugar, mas antes de ir pra clínica, né, tava num outro lugar provisório, ali até que desse tudo certo lá o espaço da clínica. Aí a Maria Eduarda já estava fazendo alguns cursos, estava treinando, fazendo alguns treinamentos lá na clínica, né, comigo, para trabalhar até então. E a Suzane trabalhava num outro lugar também, que consequentemente ela saiu de lá. E acabou que já estava também buscando, e ela, na verdade, a Suzane, ela era minha cliente. Eu falo pra ela... Então era muito bem atendida, né? Porque pra cliente se tornar, né, colaboradora... Ela brinca que hoje ela não dá mais... Antes ela me dava lucro, hoje ela me dá prejuízo. Acho melhor se voltar a ser cliente. E como que foi a chegada de vocês na Connecting Corpus? Vamos começar pela Su. Como que você chegou? O que você fazia antes? Como que era? Quando eu conheci a Elis, né, foi em 2019, em janeiro de 2019, quando eu virei cliente dela, desde então não larguei mais.
E eu falo que ela era uma terapia. Então, eu ia sempre de sexta-feira. Eu falava pra ela que eu descarregava toda semana, né, na Elis. Terapia. Conversando. Na terapia. E foi surgindo uma amizade, né, a admiração pelo serviço dela. E a gente sempre brincava durante as sessões que eu falava assim, amiga, eu preciso vir trabalhar com você. A gente precisa trabalhar junto. Brincando, né? No fundo, a gente tinha esperança de um dia estar junto. De um dia estar junto. Eu trabalhava num outro estabelecimento, né? Não com a parte estética, trabalhei por 7 anos. E com a pandemia também, eu trabalhava dentro do hospital, um setor que com a pandemia foi muita pressão, né? Imagino. E chegou um momento que eu já não... Eu falava assim, não é pra mim esse lugar, porque a pressão, né, da pandemia, do que a gente via dentro do hospital, começou a me sufocar muito. Foi quando, né, a amizade com a Elis sempre me dando conselhos, falava pra eu, né, até o momento que eu conseguiria aguentar aquilo ali era pra eu ficar. Mas a hora que aquilo ali fosse me sufocando, fosse atrapalhando o meu psicológico principalmente, eu precisava mudar, né? E foi quando eu decidi mudar, mudei, né, comecei a fazer os cursos, já fazia alguns cursos, aí eu falei assim, não, então agora acho que chegou minha hora de mudar realmente de área. E foi quando eu comecei a trabalhar com a Elis. Daí a gente não tinha Connect ainda, né? A gente atendia num outro lugar. E foi quando a gente... Foi uma incentivando a outra e eu falava, amiga, vai que você vai conseguir. Vai dar certo. Foi quando surgiu a Connect. É muito legal isso, né? Duas situações que a Su trouxe, que eu acredito muito. Primeiro, a gente fazer o que a gente ama, o que a gente se sente bem fazendo. Porque acordar, né, com aquela sensação, nossa, mais um dia, o que eu tô fazendo? Porque é muito difícil. Era exatamente o que, então, o que eu estava vivendo. Pra você ter sucesso em algo, você precisa primeiramente amar o que você está fazendo, né? Você tem que acordar na segunda-feira, puxa, que bacana, hoje é segunda, vou lá dar continuidade no meu propósito, né? Na transformação da vida das pessoas que estarão ali comigo. E outra coisa é o apoio que ela te deu, né? Isso é muito importante também, porque a gente não consegue chegar a lugar nenhum sozinho. Sim. A gente sempre precisa de pessoas nos apoiando e mostrando que a gente consegue, É que eu sempre falava, ela sempre chegou num nível que, assim, ela chegava no trabalho e começava a passar mal. Tipo, eu falava assim, Su, eu ainda não posso falar pra você, assim, que eu gostaria muito que ela trabalhasse comigo, mas eu falei assim, eu ainda não posso falar pra você, sai do trabalho. Até porque era uma responsabilidade também, né? E o medo dela sair, que é consequente da gente, né? Tipo assim, eu vou ficar desempregada, o que eu vou fazer? A princípio, a gente pensa isso. Mas sempre fala pra ela, você é nova, você tem muita história pra viver ainda. E não deixa, a única coisa que eu falo, não deixa chegar no nível de você adoecer dentro do trabalho. Por quê? Porque aí você vai sair por consequência disso e você não vai arrumar um outro trabalho por consequência disso. Então, assim, se tiver num nível que tiver tirando, né, você do seu estado, encerra o ciclo, né? E o recomeço tá aí pra isso, né? Às vezes tem momentos que a gente não quer pensar em recomeçar. É cansativo, é preocupante, é angustiante. Mas, infelizmente, tem hora que a gente tem que recomeçar, né? E o bom da vida, né? Eu acho que o maior presente que nós temos da vida é a oportunidade de recomeçar todos os dias. Sim, de ter um novo recomeço. Eu sempre falo isso. Assim, não importa o que o outro pense, porque para algumas pessoas que têm a mente que não evolui, infelizmente, são pessoas que não evoluíram, que vivem naquele mundinho ali, né, delas, por si só, pensa que recomeçar é você regredir. Eu nunca penso dessa maneira. Se o recomeço existe para isso, não importa se eu comecei, se não deu certo, se eu vou ter que começar outra coisa, isso para mim não importa. O importante para mim é o meu bem-estar e é eu saber que, por mais que eu tentei e não deu certo, eu vou recomeçar. Sim. Né? Eu acredito muito nisso. Sempre há tempo para recomeçar. A vida ela é muito boa por esse motivo. Né? Todos os dias a gente tem chance de recomeçar. E outra coisa, nunca se preocupar com o tempo que vai levar ou o tempo que já passou. O tempo, ele vai passar de qualquer forma. Né? Então, o importante é ter a iniciativa, a gente fazer, porque lá na frente a gente vai ver que valeu a pena. E se a gente não começou algo, né, lá na frente também a gente vai se arrepender. Nossa, se eu tivesse começado, já estaria, de repente, já com uma evolução significativa e tô aqui na mesma. Então... Foi exatamente o que eu pensei, Edu. Falei assim, ou eu mudo agora,
ou vai demorar mais 10 anos e daí eu vou falar assim, poxa, eu podia ter mudado lá atrás. É verdade. E a Duda, gente? Quando que a Duda chegou? Ai, Quando que a Duda posso chegou falar na quando Connect? que a Duda chegou? Quê? Posso falar quando que a Duda chegou? Quando? A Duda chegou há 17 anos atrás. Foi um bebê muito esperado. Na Connect. Quando que É a que, na Duda verdade, nasceu na Connect? A Duda é minha sobrinha, na verdade. Ela já nasceu faz bastante tempo, né? Assim, na minha vida. Mas na Connect Corpus, pra mim, também foi um presente muito grande. Mas aí eu vou deixar ela falar, tá? Bora lá, bora lá. Como que foi? Foi sob pressão? Vai sobrinha, vai trabalhar com a tia. Ou não? Como que foi? Ela até me surpreendeu, porque assim, da minha família mesmo, ninguém nunca teve esse despertar, né? Mas eu não imaginava também que seria ela, né? Ai, que bacana. Então, eu cheguei na Connecting Corpus em janeiro, como eles falou, que abriu a clínica, né? E aí precisou aumentar a equipe. E aí eu me tornei um membro, né, da Connecting Corpus. E é assim... Mas você já via a Elis na área? Já, então. Como eles falou, ela é minha tia, né? Então, sempre, assim, tive uma admiração pelo trabalho também. Gostava bastante dessa área. Na verdade, assim, desde quando eu comecei a me entender por gente, eu sempre falava que eu queria trabalhar na área da saúde. Não tinha me encontrado ainda em qual área exatamente. Mas aí eu comecei a estudar, pesquisar. Aí eu fiz o curso de massoterapia. E aí eu fui gostando cada vez mais de trabalhar nessa área. Aí foi onde eu me descobri que eu queria fazer fisioterapia, né? Que é bem relacionado ao que eu faço hoje, porém mais aprofundado, né? E aí eu me matriculei, né? Vou começar a fisioterapia agora. E estou na Connecting Corpus como massoterapeuta. A Duda é novinha, tem 17 anos. E uma super isso. massoterapeuta que teve, lembra? Um dia da estreia do Tô Chocado. Eu fiquei travado. Eu falei, Duda, pelo amor de Deus, me ajuda. Nossa, aquele dia foi complicado e a Duda ajudou. E é legal isso, né? Ter esse propósito de fazer a diferença na vida das pessoas, causar a transformação, não só da estética, mas do bem-estar, que foi que vocês falaram que é o propósito da Connecting Corpus. E o que foi citado aqui, que eu vejo um diferencial grande também na Connecting Corpus, é a questão do atendimento. Igual você falou que você, antes de ser colaboradora, você era cliente. E você ia na sexta-feira pra conversar. Exatamente. Não era só massagem, né? Era terapia. Na verdade, a maioria hoje dos elas clientes vivem... são assim? Sim, na verdade, hoje elas vivenciam assim. isso. Né, na prática ali. Porque o cliente, ele vem, muitas vezes, ali é uma hora que a pessoa tira pra ela descansar, pra ela tirar o foco da mente. E às vezes a gente acaba até no relacionamento semanal ali, tendo uma convivência diferente com a pessoa, né? Acaba criando uma amizade, um vínculo. Por a pessoa estar ali sempre. Então, acho que todo mundo que passa por lá, a gente é um pouco terapeuta, né? E como que vocês lidam com isso? Pra vocês é algo natural? Algo... Porque às vezes a gente vê no mercado, às vezes, alguns posicionamentos, enfim. Que a pessoa fala, não, a minha função é essa. Tá, eu tenho que fazer ali a desintoxicação, a massagem. Eu não sou terapeuta. Ou não? Como que vocês se colocam nessa situação? A gente sempre acaba, assim, por se envolver dentro, né, com limite, né, lógico. Mas se você puder dar um conselho, ouvir a pessoa, a gente faz isso, assim. Acaba sendo comum, porque todo dia a gente lida com milhares de pessoas, com milhares de personalidades. Então, é impossível a gente atender a pessoa muda, né? Não tem como. Acaba criando um vínculo com cada paciente, né? Que passa ali, uma amizade. Às vezes a gente até fala, nossa, que saudade de fulano pessoa, não veio essa semana. Porque acaba virando ali criando esse vínculo. Isso. E acaba sendo diferencial, né? Porque eu penso assim, hoje os negócios, né? Quem está à frente dos negócios quer sempre captar clientes. Mas é muito importante também a retenção desses clientes, fazer com que esses clientes continuem indo. E um bom atendimento, né, que faz parte também essa questão de conversar, da empatia, de se colocar no lugar do cliente.
faz total diferença para essa retenção. Ainda mais na área de vocês, que tá algo assim muito ligado à parte psicológica da pessoa, porque é Sim. bem-estar, autoestima. Então a pessoa, né, ela tá trabalhando isso ali com vocês também, né? Com certeza. Então é muito bacana. E me fala uma coisa, vamos falar agora sobre a divulgação da Connecting Corp, sobre a parte de marketing. Eu vejo que às vezes vocês fazem alguns reels. Hoje, o que vocês usam pra divulgar a Connecting Corp? E o Zil faz tempo que vocês não fazem, né? Mas eu lembro que vocês A gente faziam mais. voltou, a semana passada a gente fez um, falei pra um. vocês, a gente precisa colocar mais em prática, né? É legal. Colocar mais em prática. Então, hoje vocês usam mais as redes sociais pra... Na verdade, o Instagram, né, que a gente, de ferramenta de rede social que a gente utiliza mais, só que a maior parte dos nossos clientes, eles vêm mais por indicação do que, assim, pela rede social. A rede social, ela é interessante pra gente, né, mostrar, é como um currículo ali, né, da empresa. A pessoa, quero ver um resultado, quero ver como funciona alguma coisa, ela consegue ver por ali, mas grande parte dos atendimentos são mais por indicação mesmo. Uhum. Que é a questão da prova social, né? Eu sempre Sim. falo sobre gatilhos mentais, né? Gatilhos mentais são agentes externos que ajudam as pessoas a tomar decisões. E a prova social é um gatilho mental muito poderoso, que é quando a gente mostra que as pessoas estão ali na nossa clínica, fazendo o tratamento com vocês, né? Então, como que vocês hoje trabalham essa questão da prova social? Eu vejo que vocês fazem, então, por exemplo, fizeram lá a ação com o Júlio, do programa de emagrecimento dele. Sim. Eu estou sempre lá também, porque é algo que eu gosto muito, né? E a gente vai começar hoje a minha... A gente, ele. A gente e eu, não, Eu mas já vocês fiz vão minha acompanhar, parte. Eu já fiz minha. Vocês vão- Já passei todo o cronograma. Agora ele vai começar. Agora O eu Edu vou Mendes começar, vai começar gente. hoje a desintoxicação anti-inflamatória dele, né? Como que é essa desintoxicação? Vamos lá, vamos me relembrar. Já E aproveitar pra galera que está acompanhando aqui. final né, de saber semana como que já fez ele funciona. esquecer, já, né? Não, mas eu falei que eu ia começar hoje. Eu falei que eu ia começar hoje. A desintoxicação, ela é uma prática, né, da terapia ortomolecular, que a gente utiliza com foco no emagrecimento e na saúde integrativa em geral. Então, todo paciente que passar pela clínica, que tiver o objetivo de, seja reduzir medidas ou eliminar peso, que é o 100% de quem procura pelo nosso trabalho, vai passar por essa parte, por esse protocolo, né? Então, é um passo a passo que vai te orientar desde a parte alimentar, o que você precisa comer, o que você precisa fazer, porém com alguns parâmetros, que é isso dentro do protocolo que vai fazer você eliminar aí o peso que você quer e permanecer magro, que é isso que é mais importante. Então, eu costumo falar que a gente não trabalha com cardápio, com dieta, com coisa, protocolo montado, assim, né, alimentar. É mais uma orientação alimentar, que você vai ver que da parte alimentar, ali não tem alimentos, assim, extraordinários, são coisas comuns, mas os parâmetros que tem ali dentro, que durante a primeira semana você tem que fazer isso, todos os dias aquilo, a suplementação, todo aquele norte que você recebe ali, é isso que vai fazer desinflamar o seu corpo. E a importância do emagrecimento permanente é isso. Então, assim, não só você vai se sentir bem com o espelho, como com a sua saúde em geral. Você vai observar a mudança no seu bem-estar, no seu dia a dia, na energia que você vai ter, na sua rotina. Então, isso associado ao espelho, que é o que a gente olha, é o primeiro impacto que faz a gente querer mudar ou procurar uma ajuda, é o espelho, né? A roupa, o espelho. Então, isso vai trazer, consequentemente, o emagrecimento que você quer e você permanecer magro. Porque você vai ver que isso não foi só, assim, uma dieta super restrita que você fez por 20 dias, só que depois você voltou a engordar porque você voltou a fazer tudo que você estava habituado. Então, assim, insere você num novo estilo de vida, para você saber o que é importante você comer todos os dias, o que é o seu 100% na sua rotina, e que você, depois desse processo, você tem que ter o equilíbrio, que é o que vai fazer você permanecer magro. Sim.
acho que o processo de emagrecimento ele tem seus altos e baixos também, como a vida do empreendedor, né? Eu passei por um processo de emagrecimento há uns 3, 4 anos atrás, eu perdi 40 quilos. Eu cheguei a pesar 130 quilos, 132, 133. Nem dá pra imaginar. Aí eu perdi 40 quilos, aí eu achei alguns agora, sabe? Esses últimos anos. Aí agora eu vou começar essa desintoxicação com vocês aí pra Vai perder. eliminar rapidinho. Eu quero eliminar, é verdade. É. Quero eliminar pra não você achar perder, mais. você é. acha. E isso de emagrecer e permanecer magra é muito importante. Porque, geralmente, quando você fala o termo dieta, a pessoa já cria um bloqueio na mente da pesado, pessoa. é chato, né? Então, assim, vou ter que ficar sem comer isso, sem fazer aquilo. Não, a gente trabalha com um processo. Então, assim, todo processo, ele tem um propósito. Se você precisa chegar aqui, você tem que fazer o quê? Atravessar o caminho. Não tem como, né? A gente não tem asas pra já pular essa fase. Então, não é uma dieta, mas é um processo, é um parâmetro que vai trazer você para uma nova realidade e você vai gostar dessa nova realidade. Então, dificilmente você vai regredir, né? Porque você vai estar num estado que chegou aqui no seu propósito, você vai manter o equilíbrio. Então, que é o 100% que você faz todo dia e um final de semana, um happy hour, uma coisa diferente, não vai mudar o seu estado. Mas nesse começo acaba mudando um pouco, né? No começo a gente tem que ser mais... Quando você Sim. tá no Mais- processo. no Quando você processo, chega no propósito, aí chegou o seu equilíbrio. Aí chegou o meu equilíbrio. Eu percebo isso, quando eu tô num processo, assim, de emagrecimento, quando eu dou qualquer deslize, parece que, nossa, aqueles 2, 3 quilos que eu já perdi, parece... Aquela coisa também da restrição, que nem assim, no processo, que nem eu falei, você vai ver que tem coisa, é um processo, então convém que, um exemplo, é um processo de 20 dias, durante esses 20 dias, convém que você não coma uma pizza, um lanche, enfim, né, você faça o processo certinho, porque você vai colher frutos bons desse processo, você vai chegar no seu objetivo. Se você estiver focado. E depois você vai ter o equilíbrio, que é o quê? Todo dia você saber que você está comendo bem, se alimentando saudável, aí o final de semana você comeu uma coisa diferente, tomou uma coisa diferente, e aquilo não mudou a sua realidade. Depois você volta ali para sua rotina. Então é diferente quando a gente tá sempre no mais ou menos, começa toda segunda-feira tá começando alguma coisa e não termina. Então isso não é um processo, né? A gente fala assim, dieta é aquela coisa que você não vai conseguir manter fazendo para sempre. Né? Você tem que procurar ter o equilíbrio, ter um novo estilo de vida, assim, seria um novo estilo de vida. Isso faz você permanecer magro. Dieta não faz você permanecer magro. E mudar as escolhas, né? Hoje a gente tem muito acesso. Inclusive, o último episódio eu recebi aqui as meninas da Deliciaria Fit. A gente conversou muito sobre isso. Hoje em dia tá mais fácil, né? O acesso a itens mais saudáveis, a uma alimentação mais saudável. Então, realmente, Sim. assim, ter novos hábitos para que seja algo para sempre, que encontre um equilíbrio. Final de semana você pode comer alguma coisa diferente, numa viagem, enfim. Eles vão voltar ao nosso assunto, falando em processos, ainda vamos falar sobre os processos do empreendedor, né? Eu vi que você, então, teve uma nova fase, você já empreendia antes, mas daí a pandemia fez você empreender de uma forma diferente, aumentar a equipe, ter um novo espaço, né, e aprimorando ali os seus protocolos. Quem vê de fora acha que é tudo lindo, né, maravilhoso, as coisas vão acontecendo, só coisa boa. Mas a gente sabe que a vida do empreendedor tem muitos desafios. O que foi mais desafiador para você nesse novo processo? Foi mais desafio, tudo um pouco assim, no sentido do que é novo, acaba sendo um desafio, né? Então, assim, mais desafiador mesmo foi, mesmo não tendo muita saída, assim, não, ou eu faço isso, ou eu dou esse passo, ou eu vou continuar estagnada num lugar que eu não queria estar também. Então, assim, mais desafiador é acreditar, mesmo assim, sem você ter muitas ferramentas, que a gente que é empreendedor, a gente sabe que hoje, no processo que a gente vive, de buscar, de crescer, e tudo envolve muita parte financeira. Então, assim, às vezes você não ter recurso, mas você saber que, assim, está havendo uma oportunidade de você dar esse passo, mesmo sem você ter recurso, sem você saber como que você vai fazer depois que você já estiver lá. Mas, mesmo assim, vamos supor, você tem que atravessar um rio, um mar, uma coisa assim.
e tem uma ferramenta ali que vai te ajudar a atravessar. Só que não tem como você voltar para trás, sabe? Mais ou menos assim. Então você fica assim, não, eu não sei o que tem lá do outro lado, mas eu quero muito ir. Só que eu tenho que estar ciente que é um passo que eu vou dar e que não dá para voltar para trás. Então, assim... E demanda muita coragem, Demanda né? muita Normalmente, coragem. a questão do rio que você falou, eu acho um bom exemplo, né? Tá ali o rio. A partir do momento que você entrou, tá no meio do rio, não tem como voltar. Você tem que seguir, tem que atravessar pra chegar do outro lado do rio. E você entrar no rio, você tem que superar os seus medos, as suas inseguranças, né? E o medo e a insegurança... são um dos maiores paralisadores, né? Maior paralisador. Ele acaba impedindo a gente de dar o primeiro passo. Então, quando a gente tá dentro do rio, tem que seguir, tem que ir. Por mais que você tenha aquela coragem, assim, não, eu acredito no que eu faço, eu acredito no que eu quero. Mas você não tem tantas ferramentas e recursos para dar esse passo. Então, assim, é a coragem mesmo. Vamos e daí na hora que chegar lá, a gente vê como que a gente faz, né? Se eu tenho a coragem, se eu tô com um desafio na mão, o desafio ele é para ser cumprido. Então, vamos batalhar até cumprir esse desafio. Então, assim, para mim, o maior desafio mesmo dentro dessa mudança, né, de um ano para cá, dentro dessa mudança, dentro da pandemia, é essa questão mesmo, é você não saber como que vai ser, você não saber se amanhã vai ter, se vai dar certo, mas você continua acreditando. Eu acredito que isso é propósito, né? Porque quando a gente tem um propósito, você tem que passar pelo processo, por mais que ele seja doloroso, por mais que você não sabe o dia que o propósito vai acontecer, mas se você não desiste, por mais difícil que seja, é porque você acredita no seu propósito. É verdade. Né? E a pandemia, na verdade, nos colocou num rio, em uma correnteza que a gente não sabia onde iria chegar. Porque em tempos normais, a gente até tem a dificuldade, a gente até tem a correnteza, mas a gente consegue olhar aonde a gente quer chegar e como a gente vai chegar até ali, o outro lado do rio. Agora, a pandemia ela colocou a gente sem a gente saber o que estava acontecendo. Eu falei muito isso com a minha equipe. Às vezes eles me perguntavam, me cobravam algum direcionamento. Eu estava direcionando de acordo com o que eu tinha ali de informação no dia. Por exemplo, quando a pandemia começou... em março, né? Sim. Eu falei, abril, maio já tá tudo certo, todo mundo já tá de volta. Gente, não é possível que uma situação dessa vai ficar mais do que um mês. Só 15 e olha dias. só 15 Só 15 dias, vai dias. ser tranquilo. Né? Tranquilo não, mas vai passar rápido. E olha só tudo que aconteceu, né? Então, realmente, muita coragem, resiliência. Sim, e outra essa palavra. pandemia serviu pra gente enxergar também que independente de ser um negócio, de ser uma empresa, de qualquer nicho que existe aí de empreendimento e outras coisas, todos nós dependemos um do outro, né? Porque é bem o que você falou, a gente entrou numa correnteza que a gente não sabia onde que ia dar. Só que sem a pandemia, você está passando por uma dificuldade, você pode ver uma oportunidade em uma parceria, em diversos fatores. Você fala assim, não, eu posso tentar por aqui ou por aqui. Mas na pandemia não tinha por onde você ir, porque todo mundo estava na mesma correnteza, caminhando. Então, assim, ninguém sabia muito onde ia chegar e não tinha como você se apegar em nada, né? Só no que você acreditava mesmo e esperar o tempo passar. Mas tá passando, né? Se Deus quiser, Se logo. Deus Graças quiser. a Deus. É a esperança que a gente tem, né? E como foi pra vocês, meninas? O que vocês enxergam? Vocês tiveram também esses aprendizados nesse momento da pandemia? A pandemia trouxe algumas reflexões pra vocês? Vocês também sentiram esse medo, essa insegurança? Como que foi estar do lado da Elis nesse momento? Pra mim, né, que foi durante a pandemia também que eu dei essa reviravolta na minha vida, foi quando começou a pandemia, como eu estava ali vendo, né, as pessoas, que como você falou, era uma coisa que a gente achava que ia passar, que ia ser 15 dias, ia colocar máscara por 15 dias e ia ficar tudo bem, né? E não foi. Então, foi quando eu comecei a dar valor em muitas coisas na minha vida, Edu. Por exemplo, em família, principalmente, porque por eu estar num ambiente hospitalar, eu sentia muito medo, mas não medo de mim, medo dos outros, medo daqueles que eu amo. Então, chegou uma fase que eu já não queria sair de casa. Não, eu trabalho dentro de hospital, a chance, né, você vendo ali frente a frente o que as pessoas, a dificuldade, como o vírus, né, age em cada pessoa, você não tem uma certeza. Eu ficava assim, eu não vou sair da minha casa.
eu não vou ir ver meus familiares. Então, isso foi uma coisa que, pra mim, pesou muito. Porque eu sempre fui muito apegada, assim, com a minha família. E foi onde eu não queria sair de casa. Porque eu falava assim, eu não posso ir ver minha mãe, eu não posso ir ver meus avós, porque eu não sei o que eu tenho. Eu não sei se eu não sei se eu posso passar pra eles, né? E foi quando eu quis sair. Eu falei assim, não, pra mim vale muito mais a minha saúde mental, o meu psicológico, né? Do que ficar ali na zona de conforto, passando por aquilo, aí você fala assim, pô, e se... Eu não sei como vai ser, eu não sei quanto tempo vai durar, eu não sei se eu pego, eu não sei como vai ser comigo, e eu vou estar aqui. Então, eu quis mudar, eu quis uma reviravolta na minha vida, né? E ali, junto com a Elis, quando eu mudei, nossa, foi uma transformação. Tanto que todo mundo falava assim, Su, como você mudou? Você é outra pessoa. Outra pessoa. E realmente, isso mudou muito na minha vida. Então, assim, um momento de dor, de preocupação, né? Pra Fez mim você foi, se movimentar sim, e sair dar um da zona passo de diferente conforto. que hoje é gratificante pra você. Muito. Né? Algo que você olha pra trás não te pertence mais, Não. você não voltaria. Não voltaria. Ai, que bacana, que história legal. Muitos aprendizados, né? Sim. Tanto na área profissional quanto na área pessoal também. Acho que a Sim. pandemia fez a gente dar valor ao que realmente importa. E o que a pandemia mais me ensinou foi que o que a gente tem de mais valioso, além das pessoas, né, que nos amam e que a gente ama e que estão ao nosso redor, é o hoje que nós temos Sim. nas mãos. Sim. Então, chegou um momento ali que eu falo, meu Deus, eu que sempre quis ter previsão, estudar o futuro, aonde eu estaria, agora eu não consigo, né, ter um passo mais assertivo devido a essa situação que a gente está vivendo. Então, o que eu tenho, o mais precioso realmente é o hoje. Então, eu vou fazer o meu melhor hoje. O que eu tenho nas mãos hoje. Eu vou agradecer o que eu tenho hoje e vou fazer o meu melhor, né, diante ali do cenário que eu estou hoje. Então, a pandemia trouxe muito isso pra mim, sabe? Essa reflexão. Porque eu sempre fiquei muito ligado ao passado e ao futuro também. Tipo, né, o que aconteceu que de repente fez que eu não chegasse aonde eu queria chegar da forma que eu queria? Ou o que eu posso fazer no futuro, né? E ali eu tinha o hoje ali na mão e não olhava pra ele. E a pandemia fez eu olhar o hoje. E quando a gente cuida muito bem do hoje e planta da forma certa, né, que é focando ali aquele momento, o futuro ele vai ser garantido, né? Ele vai dar tudo certo. Dentro desse processo que a gente falou de altos e baixos, que é normal, né? As meninas no último episódio, elas falaram uma coisa bem legal. Elas falaram, se tá tudo bem, se tá tudo legal, tá tudo maravilhoso, saiba que vai passar. E se tá tudo ruim, tá tudo dando errado, né, as coisas não estão da forma que você gostaria, também vai passar. Sim. Né? Então, eu acho que... Acho não, tenho certeza, a pandemia trouxe muitos aprendizados pra gente, né? Com certeza. Com certeza. E a gente vai evoluindo como ser humano, como pessoa, como família, como profissional, né? E Elis, me fala uma coisa, hoje, a gente ainda está na pandemia, né? As coisas não estão como a gente gostaria, ainda está tendo agora algumas... Eu nem assisto o Globo, gente, pelo amor de Deus. Eu ligo televisão, mas estão falando de outro negócio aí. Outro negócio aí, vamos deixar pra lá, Deixa né? lá. Deixa pra lá. Mas hoje você consegue entender melhor os próximos passos que você quer dar, como empreendedora, aonde você quer chegar, né? Você consegue ter de uma forma mais clara aonde a Connecting Corpus vai chegar? Você já chegou a falar algumas vezes pra mim, até de uma segunda unidade em outro lugar. Você pensa nisso? Sim, eu consigo ver isso, sim. A gente só precisa, assim, sempre manter o foco, né, na meta, disso que você acabou de falar, assim, mais focado, pensar nesse futuro, né, buscar isso, mas viver o hoje, né, sem ter tanta ansiedade de não viver do que eu preciso viver aqui porque eu quero estar lá, né? Mas com toda certeza, o crescimento não só de estar ali dentro, buscar delegar algumas coisas para a equipe, para que eu possa desenvolver outros projetos, não só aqui em Limeira, como fora de Limeira também, de atendimento, quem sabe, né, se Deus providenciar uma outra unidade em alguma outra cidade, ou a questão dos cursos também, que é uma coisa que eu tenho trabalhado nisso para futuramente desenvolver
para vender os protocolos que a Connect Corpus oferece, são porque são exclusivos, exclusivos. E o que eu vejo muito no mundo da estética, tem muitos profissionais, tem profissionais muito bons, mas às vezes um pouco com as mãos amarradas nesse sentido, de não conseguir se comprometer tanto com o resultado que ele gostaria com o paciente, porque a ferramenta que ele tem no momento não consegue trazer isso. Então, é uma coisa muito imediatista ali, que não consegue mudar o estado atual da pessoa. Então, buscar isso também, e tem bastante projeto para 2022 e para frente. Ai, que bacana. Isso que você falou é muito importante, né? Porque quando a gente começa o nosso negócio, a gente põe a mão na massa em tudo, né? Sim. Operacional, em tudo. Cuida do financeiro, enfim, fala que sou o gerente de tudo. Gerente da faxina, o gerente que faz o atendimento, o gerente que faz tudo, comercial, faz tudo. Severino. Mas com o tempo, conforme vai crescendo o negócio, a gente tem que estruturar e delegar. E daí é o momento que dói bastante, né? Porque daí já não depende tanto da gente. A gente precisa de pessoas boas, que estão comprometidas, que têm o mesmo valor, o mesmo princípio, que quer chegar no mesmo lugar que a gente quer chegar, para que a gente consiga crescer e estar ali na parte estratégica da empresa, né? Porque você, por um bom tempo, colocou ali a mão na massa, fez ali os procedimentos, mas conforme o seu negócio vai crescendo, você sente a necessidade de cada vez mais estar menos no operacional e estar mais ali na estratégia do negócio, não é? Sim, justamente, para trazer esse diferencial que a gente tem todo dia, sempre, né? Só que isso demanda tempo, demanda estudo, então estar no operacional é uma coisa que toma um tempo quase que 100%, e se você tem uma agenda ali cheia de atendimento para você fazer, você não consegue estar focado em outra coisa. E tem muita coisa ainda para aumentar, né, na equipe, no sentido de para que haja uma gestão, de caminhar tudo nesse perfil, né, que a gente está falando, de delegar as funções para que, né, eu consiga ficar mais focada nessa outra parte, que é o que vai trazer mesmo o diferencial, trazer o cliente para o operacional, né, essa gestão aí. Mas depende muito disso, depende de você ter pessoas que tá com você, que veste a mesma camisa, que você tenha confiança em falar assim, não, se eu não estiver fazendo isso aqui, vai estar acontecendo da mesma forma como se eu estivesse aqui, né? Sem aquela insegurança de você tá sempre querendo, almejando crescer, mas você não confia nas pessoas que estão ali para fazer como se você estivesse fazendo. Então, isso é muito importante. E essas mudanças na estratégia do nosso negócio, elas são necessárias. Não significa que a gente começou errado, a gente começou certo. Só o que nos trouxe até aqui não nos levará para o próximo nível, né? É isso mesmo. E é isso. E meninas, quando a gente fala de valores, de princípios, né, o propósito da empresa, vocês percebem que hoje o propósito da Connect Corpus está bem ligado com o propósito de vocês? Isso que a gente conversou de transformação, bem-estar, autoestima das pessoas que estão ali? Sim. Sim, né? É porque isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente vê um grande erro quando a gente monta um time pra trabalhar com a gente, é que às vezes a pessoa tem um propósito, totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente, assim, tá bem envolvido ali, né? Então a gente trabalha junto, a gente pensa junto, desenvolve as coisas junto. O que uma sente, a outra tá sentindo também. Quando bate o desespero nenhum, a outra também. Então, a gente sempre tá junto. Tem essa sinergia, né? Sim. E a gente se envolve bastante com a empresa, assim, né? Ah, isso é legal. Eu percebo isso, ó. Eu também me sinto do time já. Vocês viram aqui já no tá começo do episódio. Já, mas se eu fosse trabalhar, eu ia pra área comercial mesmo. Novo membro da Connect Corpus 2022. Consultor, né? Bora lá. Por que não, né? Mas daí eu ia vender daquele meu jeito que vocês sabem, ó. Bora lá queimar esse bacon aí, gente, ó. Dá uma queimar, que a gente queima, a gente congela. Não é verdade? Tem todas as opções aqui. Não importa a estratégia, vendendo. É verdade. E causando a transformação na vida das pessoas que estão ali adquirindo, comprando o serviço de vocês, isso é né? importante, que às vezes as pessoas pensam que, nem a gente, acho que eu já falei isso com você, que até você e o Júlio vir para esse projeto, vocês terem entrado, a gente entrou para esse projeto que começou lá atrás, mas eu não tinha essa visão de trabalhar com essa questão de divulgação de influência e tudo mais.
tive algumas experiências que não foram muito legais, e daí eu falei, eu acho que não é por aí o caminho. E às vezes as pessoas que vêm de fora olham vocês lá e pensam assim, que você tá lá para só divulgar, falar do serviço, mas não consegue ver que você tá passando pelo processo mesmo. Então, tudo que você fala, tudo que você que você vai lá e brinca, o bacon e tal, e o peso e tudo mais, é real, né? Você tá vivenciando isso, né? E eu tenho os altos e baixos normal, como o cliente qualquer vai ter pessoa, ali. A pessoa vai jacar, vai ter a hora que ela vai estar toda bonitinha. Mas eu tive Porque às vezes resultados. Você viu meu antes e depois, Sim. né? Eu tive resultados. As pessoas às vezes pensam que é uma coisa muito distante delas, né? Estar ali, fazer um tratamento. Porque o Edu Mendes, porque é o fulano de tal. Eles pensam que, nossa, é uma coisa muito distante estar num lugar onde está você, né, enfim. Não, gente, e não super né? tranquilo, dá pra fazer. E eu sempre costumo falar que tudo é questão de prioridade também. De prioridade. Então, hoje, que nem, assim, emagrecer mudou, justamente voltando a falar de pandemia também, trouxe muito isso. As pessoas perderam um pouco o foco de muita coisa e acabaram ganhando peso, ganhando estados de até depressão, outras doenças emocionais, né? Consequentemente, dando essa pausa, é normal que às vezes a pessoa olhe pra ela e queira mudar, mas ela pense assim, mas eu não vou lá não, porque se o Edu vai lá, nossa, deve ser caro, deve ser isso, deve ser aquilo. E é uma questão de prioridade. Então, emagrecer também é uma prioridade. Se não for, você não pode ser 10 centavos, você não vai fazer, você não vai pagar, porque não é prioridade pra você no momento. Quando alguém fala pra mim, eu não vou fazer tal coisa por falta de tempo ou por falta de dinheiro, eu entendo na minha cabeça que aquilo é a seguinte resposta a pessoa tá dando. É falta de prioridade naquele momento na vida dela. Porque quando algo é prioridade, a gente arruma um tempo, a gente arruma o dinheiro. Teve até uma vez que eu estava viajando, e daí tinha alguns dentistas nessa viagem que eu estava acompanhando. E daí, uma das pessoas comentando ali com o dentista sobre um tratamento que ela precisaria fazer, de implante, enfim, não lembro exatamente qual que era o tratamento. E daí ela falou, mas é muito caro, né? Tipo, deixa assim como tá. 6 mil reais pra fazer isso. Acho que eram 2 implantes que ela precisava fazer. Enfim, não lembro exatamente o que era. O dentista fez uma pergunta pra ela que ela ficou sem resposta, porque ela tava nos Estados Unidos e ela tinha comprado um iPhone. Quanto custou esse seu iPhone mesmo? Então, quer dizer, gente, é tudo questão de prioridade. Pra ela é prioridade ter um iPhone. Eu sempre falo isso. Às vezes a pessoa vai... não é menosprezar. Todo mundo pode, consegue, se isso for uma prioridade. Às vezes a pessoa... Que nem lá a gente tem muito isso, porque o perfil da clínica não é uma clínica de estética. Então, a terapia ortomolecular exige que a pessoa passe por uma consulta. Não tem como eu generalizar e falar assim, não, é X, vem aqui... Entendeu? Eu preciso entender o que você precisa. Né? Então, não é assim, às vezes a pessoa fala assim da avaliação, que tem, a avaliação tem custo, mas não sei na onde não tem e tal. Então, faz comparações. Porque às vezes nem ela sabe o que ela está procurando. Aí, às vezes, vai na consulta, faz a avaliação. Nossa, mas é muito caro. Mas eu pensei que era, mas não sei na onde é tanto. E daí a pessoa tá lá com 13 Pros da Max, não sei das quantas lá na mão. Master. Não, entendeu? Não importa o jeito que ela pagou, não é um problema nosso, enfim. Mas, assim, às vezes dá pra comprar um carro popular com celular e ela fala que o tratamento para emagrecer é caro. Então, assim, a prioridade dela não é emagrecer. E a gente não pode sofrer com isso. Então, que nem eu sempre falo pras meninas, a gente tem que priorizar quem prioriza a gente. Né? Emagrecer é importante para você, então isso tem um valor. Hoje a gente, né, trabalha com o celular, né? Falando aqui de nós 4 que estamos aqui, o celular é uma ferramenta de trabalho. Se o celular cair, quebrar agora, pifar de vez, você não tem outro, você vai fazer o que agora, nesse momento? Você vai ter que comprar outro. Rapidinho você parcela. Nem você tem que pegar o cartão vezes. da avó, da tia, você vai ter que parcelar. Não, vai no Magazine que é 30 vezes, sem juros, vou lá. No boleto, paga sem juros no boleto, mas não é, né? Você vai pagar 3 celular, mas você compra. Então, tem que ser prioridade. Fala assim, não, eu preciso emagrecer, eu vou dar um jeito. Mas sabe, Elis, assim, vendo isso que você está falando, hoje eu vejo que a alternativa é o marketing digital. Porque existem vários tipos de cliente. Tem aquele cliente que ele conhece o seu serviço, ele sabe que ele precisa do serviço, ele vai atrás do seu serviço, ele vai fechar. Né? Então, é o cliente que a gente chama de cliente potencial. Esse cliente, ele é muito escasso no mercado. Sim. Né? Tem aquele cliente
que ele sabe que ele precisa do seu serviço, mas ele fica procrastinando. Então ele não vai até você, né? Sabe ele fica que é sempre bom, inventando sabe uma que... desculpa. E tem o cliente que ele não conhece o serviço e ele nem sabe da necessidade que ele... Né? Na verdade, ele tem a necessidade ali, ele nem sabe ainda. Então, através do marketing digital, através de a gente gerando conteúdos, a gente consegue entrar na mente das pessoas e mostrar para elas, olha, você precisa disso. Você não sabe ainda, mas você precisa, e eu tenho aqui a solução para você. Ou entrar na mente daquela pessoa que fica procrastinando, ou que fica inventando desculpas e falar, olha, agora é hora de parar com a desculpa, vamos, né, eu tenho a sua solução, eu tenho aqui um caminho para te ajudar. Então, o marketing digital hoje, o marketing influencer é muito poderoso por isso. Né? A gente consegue trabalhar esses tipos de cliente, não só aquele cliente potencial. Mas, como tudo na vida, demanda muita persistência, muita dedicação, né? Muito trabalho. E vocês têm uma clínica com vários protocolos exclusivos que eu estou, né, ali acompanhando e fazendo, sei que dá resultado, que é muito bom. O atendimento de vocês é maravilhoso. Então, assim, é continuar nesse ritmo aí que vocês vão longe. Com certeza. Sem parar. E lembra que o nosso contrato é vitalício. Só porque ele vai eliminar 10 quilos em 21 dias. Gente, pelo amor de Deus, eu preciso eliminar esses 10 quilos. Eles vão ser eliminados. Não, eu tô bem como eu tô, gente. Às vezes as pessoas falam assim, ai, nossa, mas reclama, vamos agradecer. Né? O Igor fala pra mim, só melhorar, agradece. se você só quer melhorar. Não, eu tô bem, mas eu quero me sentir melhor. Eu vou ficar melhor se eu perder 10 quilos. As roupas vão ficar mais confortáveis, né? Não vai ficar aquelas... Vai precisar comprar roupa nova, com número maior, né? Então, pelo amor de Deus, eu não quero comprar roupa nova com um número maior. Eu quero comprar roupa nova com o mesmo número que eu já estava usando. Ou menor, né? Ou menor, por favor, né? Mas, gente, Elis, me fala uma coisa, uma pergunta. Tem muita gente, muito empreendedor. Você já era empreendedora, você só entrou num processo novo da sua vida, né? Com a Connecting Corpus, com a pandemia. Mas a pandemia, ela fez muitas pessoas que trabalhavam, né? Eram colaboradoras de empresas, acabaram perdendo ali o trabalho e, por um ato de sobrevivência, elas tiveram que começar a empreender. E estão aí empreendendo, encarando as dificuldades do empreendedorismo. O que você dá de conselho hoje para quem está começando? Né? Ou o que você daria de conselho para você lá atrás, quando você começou? O que é um caminho mais tranquilo, mais assertivo? O que você acha que vai fazer a diferença para o empreendedor, né? Parar de patinar ali, decolar, seguir em frente, ter essa coragem que você teve de entrar no Rio? Ó, olhando assim, pela minha trajetória, né, falando desde o início, para quem está começando, para quem busca, né, algo novo, ter um diferencial, isso é muito importante, porque no mercado nunca vai existir algo que já não exista algo parecido, ou, né, perto daquilo. Então, assim, ter diferencial no seu nicho, naquilo que você quer, é muito importante. Ter um propósito é muito importante, porque às vezes você começar não é tão difícil, né? Você tá empolgado ali, não, vou abrir um negócio e vou começar. Mas às vezes na primeira adversidade que vem, a pessoa acha que não é isso, eu vou parar com isso aqui, vou fazer vou fazer tal coisa. Eu tô vendo que aquilo ali tá dando dinheiro, vou ali. Aí vai lá, aí se frustra de novo, então às vezes a pessoa passa anos a fio perdida. Não se encontra, porque todo nicho, todo negócio que você for tentar abrir, ele vai ter dificuldade, ele vai ter adversidade, vai ter desafio, todo negócio que você for abrir. Então, assim, viver o seu processo. É isso que você quer? Coloca o foco, direciona para onde você quer chegar e não desiste, porque vai cair, vai levantar, mas você precisa continuar caminhando. Se você parar isso aqui e for começar uma outra coisa, você vai começar do zero. Então, até onde você chegou nesse negócio, você vai passar lá também. Uhum. Então, assim, não existe um empreendimento dos sonhos que você vai entrar e vai sentar e vai ser tudo lindo. Não existe. Que vai entrar dinheiro no bolso. Não existe. Vamos pra Paris. Assim, eu tô há 10 anos na área, não realizei meu sonho de ir pra Paris ainda. Eu posso realizar esse seu sonho. É só falar quando que você quer viajar, a gente dá um jeito. Vai dar um jeito. Vocês estão ouvindo, né, galera? Vai dar um jeito no meu Paris. Mas, Elis, boa dica. Isso é muito bacana. Uma dica, assim, de ouro mesmo pra quem tá começando. Se posicionar no mercado,
mas de uma forma diferente, dando a sua cara para aquele negócio. Sim. Porque qualquer nicho que você escolha já tem algo parecido no mercado, né? Já tem alguém trabalhando esse nicho. Então dê a sua cara, faça do seu jeito, né? Busque um diferencial. Porque daí aquele seu diferencial, né, com a sua cara, com o seu jeito, não vai ter no mercado. Sim, Daí não você tem. já vai começar de uma forma diferente. Outra coisa, não desistir ali na primeira queda, né? No primeiro não, persistência. E dedicação todos os dias pro seu negócio. Aí o negócio vai decolar, né? E você vai ali passar pelos processos dos altos e baixos do empreendedorismo normal, mas vai sempre altos e baixos, mas sempre numa crescente. Uma evolução. Né? Numa Isso. evolução. Show de bola, que dica. Dica boa. E vocês, meninas, querem dar um recadinho final aí pra galera? Sigam a dica da Elis. Essa é a minha dica, siga a dica da Elis. Não, isso aí. legal, acho uma boa. Seguir firme lá, né, no propósito de Sigam vocês. a dica da Eli, sigam @Connect Corpus e vem com a gente também. É verdade, né, gente? E o que vocês acharam do estúdio aqui? Maravilhoso, super agradável. Vocês só tinham visto pela internet, né? internet. Agora, também a galera aqui do For Studio, gente, ó, quero agradecer também a galera que está aqui dando todo o apoio pra gente, gravando, né, fazendo com que essas conversas aqui que são tão produtivas e que agregam tanto na vida de outras pessoas, né, seja possível ser transmitida. Então, muito Sim, obrigado, isso For aí. Studio. Um ambiente muito agradável. Muito agradável, você viu Bom. que lindo? Muito bacana. E a galera que tá acompanhando aqui, encerramento, pra onde eu vou, produção, essa câmera aqui no meio. Então, assim, gente, quero agradecer pela audiência aí do Tô Chocado. Tô muito feliz da galera me parando na rua já, gente, pra falar do programa, que está acompanhando. Então, você que tá acompanhando Muito hoje... famoso esse menino. Eu Tô Chocado, tá famoso, gente. Quero pedir pra você se inscrever no meu canal, ativa o sininho pra você ser notificado quando a gente começar aqui ao vivo. Normalmente o programa é ao vivo, hoje não está sendo, mas todas as quartas, 8 horas da noite, tem conteúdo novo pra você que é empreendedor, que quer conhecer aí o processo do empreendedorismo, que quer conhecer também sobre o marketing de influência, que é algo que eu sempre falo muito aqui. Quero agradecer minhas convidadas. A gente Muito agradece obrigado o pela convite. presença. E é isso, gente. Muito obrigado. E tô chocado. Até a próxima. Chocado, tô chocado.